Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Informanax pós-férias aí. Agora voltamos com tudo, energia recarregada. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre Lula entrando, bolsa subindo, dólar caindo. Caralho, será que a economia ficou louca? Será que os investidores estão começando a olhar o governo do Lula como uma possibilidade de entrada de dinheiro? Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos falar também aí CEO da FTX que deve faturar 530 milhões com a compra de Musk no Twitter. Vamos falar sobre El Salvador negando informações aí para a Organização Anticorrupção sobre a compra e armazenamento de bitcoins, tá? Sobre a parte macroeconômica, a gente vai falar aí sobre os indicadores econômicos que estão para sair aí essa semana, tá? A gente tem aí alguns indicadores hoje, que é o ISM do PMI, né, o Índice de Produção Industrial Americano de outubro. Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos falar sobre o PIB na Europa, vamos falar sobre o cenário doméstico aqui no Brasil, né, como eu falei aí com a vitória do Lula. Vamos trocar uma ideia aí sobre também a ata do Copom, tá? E também sobre o balanço de algumas empresas aí que começaram a subir e que devem efetivamente se beneficiar aí do Lula entrando no governo, tá bom? Bom, galera, tudo isso aí, tudo depois da nossa vinheta. Vamos para ela. muito bem, galera. Bom, para você que está chegando agora, galera, meu nome é Lucas Nakata, sou trader aí há quase 5 anos já que eu tô no mercado. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo, beleza? Bom, galera, aqui no canal a gente fala de criptoeconomia e mercado, então a gente vai dar um bizu geral aí sobre as notícias, sobre o panorama macroeconômico e a gente começa a olhar aí as criptos e o mercado como um todo, beleza? Bom, então, gente, vamos lá. Primeira coisa, Estados Unidos, né? A gente tem os índices futuros aí, eu vou até abrir o S&P aqui. Pronto. Nice. Então, a gente tem aqui o S&P, tá? O índice aí de ações dos Estados Unidos operando, que estava, né, pelo menos operando em baixa ontem, começando aí com essas expectativas de começar a abertura em alta, tá? Com os investidores atentos, principalmente, tá? Ao FONC, tá? O Federal Open Market Committee, tá? Que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que ocorre entre hoje e amanhã, tá? As projeções indicam aí que o comitê pode elevar a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, tá? Para o patamar entre 3,75 a 4% no ano, tá? A gente tem aí então o início da reunião do FONC, né, que vai acabar amanhã na quarta-feira e vai ser disponibilizado normalmente às 3 horas aqui, ó. Às 3 horas, que é onde a gente vai saber se eles vão, o quanto que eles vão aumentar na realidade a taxa de juros, tá? Eles deram uma sinalizada aí há 2 semanas, 1,5 semanas atrás, dizendo que existe a possibilidade deles aumentarem 0,5%, tá? Agora, se eles efetivamente vão aumentar 0,5%, isso aí a gente começa já a duvidar, né? A gente está tendo aí sinais de não desaquecimento da economia, a economia continua acelerada, tá? A gente tem um leve aumento do desemprego, como eu venho falando, a gente precisa ter um aumento da taxa de desemprego provando que a economia está desacelerando e que a injeção de dinheiro que foi feita durante todo o processo de pandemia está realmente regredindo, tá? Caso contrário, a gente começa a ver problemas, tá, em relação à situação macro e à situação de risco do próprio Fed, do próprio dólar que ele representa, tá? Então, é importante a gente ver esse aumento da taxa de juros principalmente, tá? Os mais pessimistas aí estão falando até em 1 ponto base,
né? Eu acho que isso aí já é uma posição meio exagerada, mas eventualmente pode acontecer, tá? O mercado ele está precificando em 0,75 pp, né, em 0,75 pontos percentuais, e os investidores ainda têm a divulgação aí de outros dados importantes econômicos, né, como o PMI industrial, tá, de outubro, e as ofertas de emprego também que vão rolar. Cadê? Deixa eu botar aqui. Que vão rolar hoje, tá? De setembro, galera. Em busca aí das informações que basicamente mostram, né, o comportamento da economia americana que pode influenciar as taxas de juros, tá? Na segunda-feira aí a gente teve as principais bolsas, né? Então no dia de ontem aí caindo, em queda, esperando, né, a decisão aí do FONC e do Fed em relação à taxa de juros, e a gente deve ver pelo menos aí uma contração de volatilidade. Eu não operaria também em dias que tem o FONC, tá? Porque isso vai, querendo ou não, mexer bastante e trazer volatilidade para a bolsa, tá? Já na zona do euro, galera. Cadê? Zona do euro, zona do euro, zona do euro. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Quarta-feira. Na zona do euro, galera, a gente tem aí as bolsas majoritariamente em alta na terça-feira, tá? A despeito aí principalmente da alta da inflação e do crescimento tímido do PIB, né, na zona do euro. E o Reino Unido, tá? O PMI aí industrial recuou, né? O índice de produção industrial deu uma recuada, mas ainda ele veio ainda acima das expectativas em 46,2%, tá? A gente deve ter também aí outras taxas importantes, aí outros índices importantes na zona do euro, que seria aí principalmente como é que tá o balanço comercial, né? Então a taxa de comércio e também, né, o nível da employment rate, tá? Então a taxa de desemprego aí na Alemanha que normalmente tende a, cara, basear bastante aí na zona do euro como um todo, tá? A gente vai ter também o Global Manufacturing PMI, tá? Que é também o índice de produção na zona do euro, que é um dado importante e que deve ultimamente a gente tá vendo ele vindo aqui, ó, numa linha decrescente, né? Vou até colocar aqui em linha que fica mais fácil da gente olhar. E deve seguir também nessa expectativa, tá? Bom, agora falando do título em si, né, que a gente estava comentando que era o Brasil, né? Galera, a gente tem aí uma relação engraçada, né? Porque a gente viu, deixa eu botar o gráfico aqui de novo. A gente viu aí ontem o Ibovespa subindo, né? A gente viu o EWZ, que é a bolsa brasileira, também subindo, né? Só que isso eram as expectativas, inclusive. Eu tenho a. Isso aqui era só um esboço do que poderia rolar, tá? E que eu acho que provavelmente pode dar um playout, tá? Por quê? Porque eu acredito que em curto prazo, tá? O gringo, né, o investidor de forma geral, ele não vai ficar com medo do Lula em primeira instância, exatamente porque o Lula já se mostrou no passado como um cara aberto, né, à troca de ideias com o mercado. Existem diversos setores em que vão se beneficiar disso, né? A gente tem o setor bancário, então bancões aí que normalmente recebem a benefícios do governo. A gente viu o Itaú ontem subindo, né? Existem setores aí que, cara, se beneficiam em muito, né? Os bancões recebem dinheiro, a gente tem o setor de educação, que é o setor que é financiado pelo BNDES, tá? Então, setores que são financiados pelo BNDES possuem uma. Eu não estou dizendo que o produto que eles fazem, que eles providenciam, é bom, tá? Porque até então a gente sabe que a rede Estácio, a rede Anhanguera, que são financiadas pelo BNDES, de maneira geral, não possuem, né, obviamente vai depender, mas não possuem um produto de extrema qualidade em relação ao quanto que eles recebem,
né, de benefício do governo. Então a gente começa a ver aí né, áreas aí que podem, setores que podem começar a aporrar, né, que é a parte de educação aqui de Duques, né, a gente pode ver até Cogna voltando à vida aqui na Bolsa brasileira, inclusive está até começando a voltar, né. A gente tem também o setor de construção civil, galera, construção de base, tá? Então a gente pode ver... é, esqueci. Esqueci mesmo. Era. Tem Gafisa, Cirela. Opa, essa foi difícil, hein? A gente viu, ó, que foram todas aí que estão novamente em alta, né? Tiveram uns dias de altas aqui por conta dessa, querendo ou não, desses benefícios aí que giram em torno do que foi o governo Lula, né? Então a gente tem setores que sim podem se beneficiar da entrada do Lula, tá? Porém, galera, o principal ponto aqui, tá? Então, o principal ponto na realidade é a gente entender que essas subidas de curto prazo, eu não estou falando nem de setor, eu estou falando de economia como de forma geral, a gente pode ter a bolsa de forma geral, né? A gente pode ter aí uma leve valorização do real, inclusive, uma leve valorização da bolsa brasileira, mas de curto prazo, né? A gente sabe que o intervencionismo estatal no meio das relações corporativas, empresariais, isso não é bom. Isso não traz qualquer tipo de segurança para o empresário, para o investidor, em colocar o dinheiro dele em um país onde o governo delimita como que ele tem que agir, como que ele tem que trabalhar o produto dele. Então isso normalmente afasta investimento estrangeiro, isso normalmente afasta o interesse de compra, o interesse de investimento do gringo, tá? Então na realidade a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque por mais que a gente tenha tido uma queda momentânea no dólar, né? O que a gente vem, cara, o dólar vem entrando aqui no quesito de estabilidade, por assim dizer, né? Desde 2020 aqui na região dos 5, 5,20, 5,40. A gente poderia ver, inclusive, deixa eu colocar no gráfico que já tá isso. A gente pode ver, inclusive, né, pontos em que na realidade a gente pode aproveitar para dolarização, tá? A dolarização nesses patamares são extremamente importantes. A gente tem que ficar ligado, sim, em aspectos onde que o cost average, né? Então, a gente pode utilizar aqui áreas interessantíssimas de dolarização, tá? A curto prazo, porque a longo prazo, pelas médio e longo prazo, pelas medidas apresentadas, a gente não sabe quem que é, por exemplo, o ministro da Economia ainda, a gente não sabe diversos aí ministros em que devem tomar as carteiras, tá? As posições aí como responsáveis, né? Agora vai ter um inchaço da máquina pública, não sei se vocês viram, mas o Ministério da Economia vai ser dividido em 4, 5, vai ter um monte de ministério aí que novamente vai surgir no patamar, o que é mais uma vez o inchaço da máquina estatal. Isso é dívida, isso é conta a pagar, isso é salário a mais para ser pago, isso também é corrupção aberta novamente entrando no governo. Então, assim, como a gente tem um inchaço da máquina pública, a gente tem uma abertura maior, onde a gente começa a ter entrada de fluxo de dinheiro, onde a gente tem uma maior possibilidade de corrupção e desvio de verba, e não só isso, né, mas também o gasto público aumenta para os efetivos projetos, a gente pode ver, tá, a desvalorização do real por conta da própria política pública adotada, tá? Expansão monetária, coisas que vocês já sabem, né, que desvalorizam a nossa moeda perante tempo. Então, eu acredito que no curto prazo a gente pode ter novas oportunidades de dolarização, tá? Que seria aqui na base dos R$ 5, uma queda momentânea do dólar, tá? Voltando, cara, as mínimas a gente pode entrar até 4,80,
tá? Novamente. Então eu tomaria essas posições assim, mais na realidade como quesitos de oportunidade de dolarização do que efetiva crescente da moeda ou valorização da moeda do real brasileiro perante o dólar. Tá? A gente está vendo aí inclusive o DXY, que é a cesta de moedas, né? Então a cesta de moedas que compõe a força do dólar, cara, ela estava subindo enquanto o real estava caindo, né? Ou seja, o dólar estava desvalorizando perante o real, só que na realidade ainda continua, tá, galera? A tendência de alta aqui no DXY ele ainda continua, né? O 120 aqui, como a gente já tinha programado há anos, anos não, né? Mas algumas semanas atrás já estava aqui numa área, numa região que é a próxima região de interesse aqui de vendedores, tá? Então a gente deve ver provavelmente aí um dólar a curto prazo, tá? Desvalorizando perante o real, e a gente pode ver a bolsa subindo em quesitos também de curto prazo, tá? A gente chegou a comentar também, né, aqui, ó, eu comentei sobre essa divergência, né, que tá rolando aqui no estocástico em relação ao preço, né? Ela tá bem visível agora, ó. Ela tá bem visível, né? Preço subindo, o estocástico caindo, a não ser que a gente quebre isso aqui com força, tá? Se a gente quebrar isso aqui, meter pra cá, assim, cara, uma semana bizarramente alta, anormal, aí tudo bem, tá? Mas ainda a divergência, ela tá bem explícita, tá? O que tá basicamente fazendo com que, cara, sempre quando a gente toca os pontos máximos dessa divergência, a gente tem uma rejeição, tá? Eu ainda ficaria de olho aqui na região dos 125, 124 aqui, ó, e 900, tá? Pontos como uma região um pouco mais densa, tá? De volume, isso para o BR, tá? Então fica aí minha ressalva. Lembrando que a gente tá também no topo do canal de baixa, tá? A gente tá no canal de baixa aqui no Ibovespa. A gente tá num canal de baixa aqui no Ibovespa. Movimento bem parecido, inclusive, com o movimento de 2008, tá? Onde que a gente ficou voltando, né? Fazendo voo de galinha até uma hora a gente começar a entrar em crise, tá? Por conta de políticas públicas, gasto público, máquina inchada, enfim. Coisas que vocês já sabem e que eu já acabei de falar, tá? Bom, isso aqui pro Ibovespa, pra Bolsa Brasileira, pro dólar e tal, né? Bom, galera, falando sobre a parte de empresas, aí a gente tem as ações da CVM que tiveram também uma alta expressiva, aí subindo quase 10%. Alpargatas com valorização também, Azul, e também outras quedas que tiveram aí, como no caso da Petrobras, né? Ações da Suzano, o Banco do Brasil que também caiu ontem, mas de maneira geral, eu acho que o interessante é assim, a gente ficar um pouco de fora, por exemplo, principalmente de Petro, eu acho, tá? Petro é um negócio que eu tomaria um pouco de cuidado agora, porque querendo ou não, isso mexe e muito, tá? Com as expectativas do investidor brasileiro. Tá? A gente tem aí um governo que possivelmente pode dar uma canetada e entrar aí dentro do mercado brasileiro um pouco mais agressivo. Tá? Então eu ficaria um pouco mais atento em relação a Petro, empresas estatais, tá bom? Bom, agora falando também aí sobre a parte de cripto, né? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu jogar o gráfico do Bitcoin. Zona do inferno aqui que a gente não sai. A gente tem o CEO aí da FTX que deve faturar aí até 530 milhões com a compra do Musk aí no Twitter. Tá, isso aí. Depois, tá, principalmente aí que o Sam Bankman
Fried aqui, que é o dono da FTX, ele possuía aí ações, tá, da mídia social aí antes da aquisição ser concluída, tá? Ele tinha aí 264 e 530 milhões em ações aí da empresa, tá? Então essa valorização aí em tese, obviamente deu o que falar aí por conta do Elon Musk, né? Let the sink in. Então é quando que a ficha caiu quando ele comprou o Twitter, o que deve, a valorização aí por si só já ajudou o CEO da FTX, tá? Lembrando que a FTX ela tá com um movimento bem agressivo no mercado em compra de outras exchanges, compras de fundos, né? Assumiu as contas da Voyager, eles vão pagar acho que 72 bi, eles vão a 70%, desculpa, eles vão suprir, né, 70% das dívidas da Voyager com os clientes. Então a FTX, querendo ou não, beleza, ele deve ter muita grana mesmo, porque para bancar o mercado inteiro de cripto, que é o que eles estão fazendo, pô, você tem que ter grana, né? Então, isso aí também deve dar uma ajuda para eles. Isso aqui é o negócio mais preocupante, tá, galera? Que é El Salvador negando informações aí para a organização anticorrupção sobre a compra e armazenamento do Bitcoin, alegando privacidade, tá? A agência de anticorrupção aí queria saber aí como os Bitcoins dos países foram comprados, aonde que eles estão guardados, né? A gente viu isso aí há alguns meses atrás, onde que a gente viu a carteira do Nayib Bukele, né? Onde que na realidade ele estava comprando em corretora. Ele estava comprando acho que 50 bitcoins por mês, um negócio assim, por semana. E aí ele estava fazendo as suas compras pelo seu próprio celular e postando no Twitter, tá? A gente sabe também que essa carteira é principalmente de corretora, né? Então Bitfinex. Só que eles não quiseram repassar nada, né? Então, assim, isso foi um negócio. É uma denúncia que foi feita aí pelo Escritório de Assessoria e Jurídica Anticorrupção de El Salvador, né, que de acordo com a entidade aí, a instituição bancária recusou-se aí por 2 vezes em fornecer as informações exigidas, né? O Bandessal, né, disse que não pode e não vai fornecer nenhum detalhe, que segundo a instituição aí, as informações relacionadas à compra do Bitcoin pelo governo estão reservadas, tá? E portanto, elas estão sob desculpa. Sobre esse tipo de classificação aí do banco que está impedindo fornecer os dados exigidos pelos escritórios anticorrupção. Bom, a gente chegou a ver, né, essa carteira, mas é meio estranho isso na realidade do porquê que eles não querem fornecer essas informações, né? Ainda mais pelo fato de o governo ter que mostrar de qualquer jeito essa parada, porque, pô, é gasto público, né? Gasto público é público, sabe? Então, a informação devia estar liberada, tá? Eles solicitaram também um trust aí que aprova as negociações do Bitcoin, tá? E eles também pedem para saber o saldo atual de Bitcoin dessas contas, tá? Além de aí do seu valor em dólares, o modo requisito aí que inclui os endereços das carteiras utilizadas pelo governo e tal. Meio estranho isso aqui, né? Na realidade, de eles não quiserem, não quererem mostrar aí a carteira, porque, pô, não tem nada o que esconder, né? A rede é pública. Então não tem na realidade o porquê que eles devem esconder esse tipo de informação. Bom, sobre a movimentação do Bitcoin. Galera, tem muita gente entusiasmada com essa subidinha aqui, né? Falando agora que a gente vai para 28 mil dólares e tal. Olha, galera, eu não sei se a gente vai para 28 mil dólares. De qualquer maneira, né, a NAC Super Trends aqui, né, o meu indicador ele chegou até a dar uma compra, onde que você estaria aqui hoje já 5% aí de alta no gráfico diário. Não sei se a gente vai continuar subindo. Eu acho que a gente precisa primeiro, né, estourar primeiro a média de 80 aqui no gráfico diário, que é o que está segurando o preço, tá? Depois a gente tem essa densa camada aqui, ó, na região dos 21.500, que é onde tem a maior concentração de volume, tá?
E depois de estourar isso, a gente tem 25 mil dólares para chegar nos 28 mil dólares, tá? Então tem muita gente aí, muito entusiasmada. Teve também aqui a entrada pelo Brad, tá? Então, aqui pelo Brad, que é uma estratégia também aqui seguidora de tendência, ela tá um pouquinho mais, né, aguçada depois de vários stops consecutivos aqui. A gente tem aqui a entrada do Brad, acima inclusive do já stop móvel, tá? Então, pode ser que sim. A minha hedge no semanal, ela ainda continua, porque ela é uma hedge, tá? Eu ainda tô... Essa hedge aqui, ela não tá nem um pouco alavancada, assim, degenerada, tá? Eu continuo nessa posição, porque vai que, né, é importante a gente manter sempre na proteção do ativo, tá? Que mais? Deixa eu ver. O preço do Bitcoin de lado, tal. Galera, a gente vai falar esse mês, tá? No relatório da Bankless, que vai sair dia 10 desse mês, a gente vai falar sobre o merge, tá? A censura do merge, a gente vai falar sobre como é que tá a rede do pós-merge. Vai ser legal. E a gente vai unir aí também com o lado jurídico, de como essas empresas, como o Ethereum está pós-merge em relação do ponto de vista jurídico também, tá? Isso vai ser bem legal. Vai ficar disponível lá no site dos artigos.bankless, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like aqui, tá, galera? Ajuda demais. A gente sempre fica aí com mais ou menos agora 20 visualizações. Tá um pouco baixo, né? Porque o mercado de cripto tá uma merda. Mas é isso, galera. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, como sempre. Agradeço a presença de todos aqui no vídeo do canal, tá? E a gente se vê então no próximo Informa Nax, galera. Até amanhã, um forte abraço, valeu, tchau, tchau!